Hoje é 28 de maio de 2025. Meu nome é Marco Aurélio Gomes, coordenador de projetos especiais da Caerte. Estou aqui nos estúdios da Rádio Brasil Novo, a RBN, em Jaraguá do Sul. E vamos entrevistar agora o senhor Carlos Alberto Reale. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Reale, você é natural de onde e qual é a data do teu nascimento? Sou natural de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nasci em 13 de setembro de 1945. Então, vamos falar um pouquinho desse teu envolvimento com a comunicação. Você estava dizendo que são mais de 60 anos de rádio, é isso? 66 anos. 66 anos. E como é que essa história começa, Reale? Ela começa por ciúmes. Eu, felizmente, devo lembrar esse fato, porque ele me orgulha, por outro lado. Meu irmão começou em 1959 no rádio. E eu achei que poderia ser alguma coisa parecida com ele. E olhava ele, bonitão, naquele tempo, locutor de rádio era denominado um artista, né? E achava que poderia ser igual a ele. E aí comecei a treinar, dentro de casa mesmo, né? Eu disse para ele, um dia você, um locutor igual a você. Aí disse, você não será nunca um locutor. Eu vou lutar e vou conseguir esse objetivo. E foi assim que começou. Isso lá em Bento... Não, aí já em Concórdia. Ah, já em Concórdia. Aí, em Concórdia, porque eu nasci em Bento Gonçalves e de lá minha família passou a residir em Concórdia, onde eu também residi lá por longos anos. E ele era locutor de que emissora? Da Rádio Rural de Concórdia. E aí, você começou a treinar? Comecei a treinar. E num determinado dia, houve um teste lá para locutor de auditório. Digo, vou entrar nessa. E aproveitei a oportunidade, fui lá, passei no teste e comecei a fazer locução de auditório. No entanto, isso não prosperou, porque logo em seguida surgiu uma oportunidade para inaugurar a Rádio Aratiba, no Rio Grande do Sul. E eu era menino ainda, 15 anos, 16 anos, e lá me fui para Aratiba, onde permaneci durante 3 meses e, posteriormente, fui convidado para ir trabalhar em Cascavel, no Paraná. E lá me fui para Cascavel de avião da Transbrasil. Na época se chamava Sadia Transportes Aéreos. Já fazendo locução? Fazendo locução, daí já fazendo locução. E quanto tempo você ficou lá em Cascavel? 1 ano e meio. 1 ano e meio. De lá eu fui para Curitiba, onde trabalhei na Rádio Colombo e também fiz lances na B2 durante o Paraná em Flagelo, na época, isso por volta de 1963, 64, e depois retornei para o oeste de Santa Catarina. Em que cidade? Eu voltei para Joaçaba, onde trabalhei durante alguns meses na Rádio Sociedade Catarinense. E naquele tempo acabei encontrando o gerente da Rádio Rural de Concórdia, que me convidou para retornar aonde tudo começou. Que legal. E teu irmão ainda estava lá, não? Sim, ele estava em Concórdia e depois ele foi para Francisco Beltrão, aonde trabalhou há algum tempo, e eu assumi a direção artística da Rádio Rural e trouxe ele de lá para Concórdia, onde trabalhamos juntos. Olha só que história bacana. E ficou quanto tempo lá na Rádio Rural? Bem, desde 1966 até 1976. Daí eu resolvi trabalhar por conta própria e coloquei um jornal que circulava semanalmente na região, o jornal Abertura. E aí, como é que foi? Daí, com o tempo, no jornal, aquela essência, aquela ligação com o rádio não me acalmava. E eu deveria, de uma forma ou de outra,
entrar ou retornar ao meio de rádio. Para tanto, comecei a trabalhar no sentido de instituir em Concórdia uma emissora de rádio chamada Rádio Liberdade, porque esse sempre foi o meu princípio, a minha forma de entender a comunicação, liberdade de expressão. E tanto é que o jornal Abertura tinha como slogan, como legenda principal, jornal Abertura, a liberdade de expressão e de pensamento. Então, daí é que surgiu o nome Rádio Liberdade. E trabalhei nesse sentido, primeiramente para colocar um canal de rádio em Concórdia no Plano Nacional de Comunicações. Contratei um engenheiro da Rádio Guaíba e ele fez todo o trabalho de abertura desse canal, que acabou realmente acontecendo. E só que na hora da escolha eu acabei perdendo porque foi uma questão política. Você disse que atuou aí no final da década de 60, com 70 no rádio. Foi um período complicado, né, para a liberdade de expressão, né, Yali? Era e não era. Era a partir do momento em que você tinha a irresponsabilidade na expressão das palavras. Mas quando você tinha consciência daquilo que dizia, não tinha problema nenhum. Tanto é que durante todo esse período, a partir de 1964, quando eu ainda trabalhava no rádio, em Curitiba, eu nunca fui chamado a atenção por quem quer que seja por ferir a liberdade de expressão. E de 70 a 80, por exemplo, com o jornal Abertura, eu fiz coisas do Arco da Velha, diríamos, inserido nas páginas do jornal. E nunca fui admoestado ou chamado a atenção por essa ou aquela matéria. Depois que você não conseguiu, né, a emissora, o que você fez? Bem, perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra, né? Daí então eu tive um contato com o ex-governador de Santa Catarina, Pedro Ivo Figueiredo de Campos, com quem comuniquei a ele e conversamos, aliás, a respeito desses meus objetivos e da minha intenção de ter uma emissora de rádio. E disse para ele que tinha perdido, por uma questão de política, o canal da Rádio Liberdade, que passou a ser, naquela oportunidade, Rádio Aliança. E a Rádio Liberdade, então, passou, vamos dizer assim, em brancas nuvens. E ele me disse, o Reale, olha, lá em Jaraguá do Sul tem um canal de rádio. Vai lá, vê se tu te adapta, se tu tenha um conhecimento, um reconhecimento com aquilo que você almeja em termos de rádio. Eu disse para ele, digo, olha, vou lá, vou conhecer Jaraguá do Sul. Eu não conhecia. Quando cheguei aqui, fiquei entusiasmado. Digo, é aqui mesmo que eu vou plantar ou colocar o meu barco, estacionar meu barco nesse porto de Jaraguá do Sul. E que ano que foi, Reale? Em 1989. E de lá para cá, nós fizemos esse trabalho todo de implantação do projeto RBN, Rádio Brasil Novo de Jaraguá do Sul. Por quê? Como eu lutava por um Brasil novo, na época, através da Rádio Liberdade, que levava este nome com a finalidade de buscar um novo caminho para a sociedade onde eu morava e também para o Brasil, de uma forma geral, né? E, como não deu certo, eu transformei a Rádio Liberdade em um Brasil Novo. E foi aí onde surgiu, então, a Rádio Brasil Novo RBN. Que Brasil Novo era esse, Reale? É o Brasil dos nossos sonhos. E continuo sonhando. E continuo acalentando de encontrar esse Brasil novo. Mas você sabe que nem tudo é como você pensa. As coisas são como são. E você acaba buscando, então, alternativas.
E essas alternativas é que me levaram a projetar a constituição, a formação de uma organização de comunicação que representasse todo os objetivos fundamentais que eu tanto sonhava. Quando você, em 89, como é que você programou, como é que você fez o perfil da programação? Como é que era? Você sabe que no início as emissoras são obrigadas a trabalhar 30 dias em caráter de experiência. Então nós transmitimos 30 dias a RBN em caráter experimental. Foi um sucesso absoluto aqui em Jaraguá do Sul, porque a partir de então havia necessidade de você conhecer as suas tradições, o seu costume, o jeito daquilo e como se expressavam os seus habitantes, o que eles almejavam, e principalmente dentro do plano comercial e político. Foi exatamente nesses dois viés que nós conseguimos colocar a rádio nesse caminho musical, com o Schützenfest, que mais tarde se constituiu na festa, hoje quase nacional, da Schützenfest. Né? Começou com a emissora? Começou com o nome da Schützenfest, que foi trazido pelo ex-prefeito Durval Wazen e pelo vice, na época, Ademar Duve. Eles foram para a Alemanha e trouxeram esse nome. E para fomentar a Schützenfest, que eles queriam instituir em Jaraguá do Sul, eu criei, então, o programa Schützenfest Musical. E isso foi, durante longo tempo, né, sendo praticamente um ícone da festa da cerveja, digamos assim, dos princípios que norteavam o interesse e a tradição de Jaraguá do Sul e também a tradição alemã. Então, desde 89, você está no rádio expondo suas ideias, Reale. Exatamente, desde 1989. E hoje eu estou um pouco afastado, principalmente da questão da minha atividade no microfone, mas, de qualquer forma, sempre estou dando uma olhada aí, né, para ver como é que anda o espaço reservado à radiodifusão. Reale, você tem algum... Todo radialista, todo radiodifusor tem causos para contar, né, das suas emissoras. Você se lembra de algum que passa na sua cabeça agora, de algum caos assim, interessante? Você sabe, Marco, me permita te tratar dessa forma, dado o nosso conhecimento há tanto tempo. Mas você sabe que eu sempre tive uma admiração muito grande pelo meu ícone, o principal, daquele onde eu olhava e queria ser igual a ele, que era o meu irmão. Né? E o meu irmão, ele era, como dizer assim, ele é muito constante nas suas atiradas dentro do meio rádio. Então, de certa forma, ele estava na Rádio Rural de Concórdia, numa segunda-feira, quando o redator do jornal, do jornalismo, veio de um baile, às 6 horas da manhã. Mas estava cansado e disse, eu vou tirar uma soneca. A rádio tinha um quartinho, onde a turma ia dormir lá e descansar. E ele foi lá e disse, ó, César, quando chegar 15 para as 8, você me acorda que eu quero gravar o Repórter S da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Disse, tudo bem, não tem problema nenhum. Ele foi lá, deitou, dormiu. Quando foi 15 para as 8, que o Repórter S saía 8 horas. Quando chegou 15 para as 8, ele acordou, o Mauro, se chamava Mauro Muriço. E o Mauro acordou e virou de lado apenas e continuou dormindo. Quando foi às 8 horas, tinha o jornal, tinha o noticiário da rádio. Aí a característica era o seguinte, o locutor anunciava, ao rufar dos tambores, a Rádio Rural informa. E o César usou exatamente essa expressão e lá se tocou, então, a vinheta, né, do disco, que na época se chamava acetato, né, e rodou o acetato com a música, o rufar dos tambores, e os tambores rufando. Né,
e nada do Mauro vir com a notícia. Aí ele foi correndo lá, viu, o Mauro estava deitado, dormindo. Mauro, mas estava na hora da notícia. E continuou dormindo. Ele foi lá no microfone, aliás, procurou no arquivo. O arquivo estava fechado, porque ele ia pegar a notícia de sábado. Naquele tempo era muito difícil você ter um jornal em suas mãos para poder substituir. Né? Então ele foi para o microfone e os tambores estavam rufando. Aí ele dizia, passa para cá. Ele passou para eles, o tambor rufou, mas a rural não informou. Bom dia. Esse foi um destaque que o meu irmão acabou protagonizando no microfone da Rádio Rural. Reale, você atuou boa parte da tua vida no interior, né? Em Concórdia, Joaçaba, Jaraguá do Sul. Fala um pouquinho da importância do rádio para o interior de Santa Catarina. Eu diria para você, Marco, que é uma pergunta interessante e é de difícil resposta. Exatamente pelas características de cada comunidade. E o que influi muito, hoje, principalmente, é a questão política. A questão política está em tudo. Como eu aprendi, a política está na religião e a religião está na política. O rádio está na religião, está na política, e a política está no rádio. Então, eu tenho visto umas diferenças muito acentuadas dentro do procedimento da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, do rádio realmente livre. É muito difícil, porque ele está conectado com a questão econômica. E se você não abre os olhos para a questão econômica, o rádio começa a sofrer. Sofrendo, o rádio, principalmente no meu caso, de ser um radialista, apenas e tão somente um radialista, não tenho atrás de mim nenhuma empresa, não devo obrigação para ninguém, a não ser devo obrigação a Deus Pai Todo-Poderoso, a quem eu sempre rendi o meu agradecimento, mas o rádio, ele tem, infelizmente, essa tendência de muitos dos radiodifusores baixar a cabeça para o lado político, baixar as suas convicções políticas para que a parte econômica seja predominante. Então é muito difícil para responder para você a sua pergunta. Agora, você acompanhou toda a evolução do rádio, desde a década de 50, 60 até hoje. Como é que você vê, analisa essa evolução tecnológica do rádio, Reale? Bem, o que diríamos que naquele tempo, por exemplo, eu acho que você nunca ouviu falar de um rádio chamado Hallekraft. Era um rádio alemão, onde você sintonizava tudo quanto era emissora de rádio no mundo. E, inclusive, os sinais do telégrafo. E muitas rádios tinham um telegrafista que pegava as notícias pelo telégrafo, que ele registrava através da sintonia nesse rádio Hallekraft. Era uma dificuldade muito grande, porque você tinha que gravar as notícias, as reportagens locais raramente saíam, tendo em vista as dificuldades que tinham as pessoas de falarem, principalmente no interior. Em Curitiba, onde eu trabalhei, já era diferente, mas, de qualquer forma, houve uma evolução muito acentuada, uma evolução que trouxe mais, eu diria, facilidade, principalmente para o radiodifusor. Trouxe essa facilidade porque optou-se ou deu a opção de que o radialista tivesse outras formas de chegar ao princípio de tudo, que é a notícia, a música, e tudo isso fez com que o rádio
tivesse uma abrangência muito acentuada. E hoje desfruta de uma posição que, se não é privilegiada, pelo menos é uma posição aceitável. Agora, nesses anos todos de rádio, você chegou em algum momento ter um medo de que o rádio sairia de moda? Nunca, nunca. Você sabe por quê, Marco? Pelo simples fato de que no meu coração existe uma consciência. Por mais incrível que possa parecer, coração com consciência. E aí você tem uma consciência no teu cérebro, na tua mente. Tua mente é uma consciência, mas o meu coração também tem uma consciência. E essa consciência no meu coração se chama rádio. Eu nunca alertei sobre essa possibilidade. Sempre mantive o sentimento de que o rádio iria sobrepujar todas as dificuldades e divergências que pudessem acontecer. É claro que nós estamos hoje vivendo um tempo, mas esse tempo não durará todo o tempo. Um dia, esse tempo chegará ao fim e o rádio voltará a ser líder das suas comunidades com a finalidade e princípio de informar, educar, orientar, falar a verdade. Porque se o rádio se colocar, se ele for usado para mentir, ele deixa de ter a sua finalidade. E existem muitas formas de mentir no rádio, principalmente quando você bajula aqueles que não merecem ser bajulados. Quando você exalta os inaptos, você está realmente desviando a finalidade do rádio. E haverá, hoje, muitas rádios estão fazendo isso. E haverá um tempo em que isso será modificado. E a verdade sobrepujará todas as mentiras e todos os desvios e todas as chicanas que hoje são verificadas no meio da radiodifusão. Você estava me falando no bastidor que você ajudou a montar a Rádio São Bento. Como é que é essa história? Eu fui convidado pelo então diretor da rádio, Giovanni de Lima. Isso em que década? Foi na década de 80. Tá. Na década de 80. 79 e 80. Eu estive lá e não só na construção da rádio em si, mas também aonde eu ajudei financiando a compra do transmissor da rádio. Você vê, eu já estava naquele tempo com a intenção de instituir minha própria rádio. Então guardava o dinheiro para quando chegasse o seu momento, eu pudesse comprar os transmissores. E nesse ínterim, eu fui convidado para dirigir a rádio e construir, edificar, inclusive o prédio, através da minha orientação. E lá surgiu o prédio, né? Pouco a pouco, e eu ajudei a comprar o transmissor. Foi nesse tempo onde me localizei em São Bento do Sul, mas jamais pensando em Jaraguá do Sul. Veja só. Lá depois é que surgiu essa possibilidade. Quer dizer, ali já era um ensaio... Um ensaio do que iria acontecer no futuro. Reale, como é que você está encaminhando a sucessão na emissora? O teu filho já trabalha com você, a tua neta. Como é que é esse trabalho de sucessão? Eu diria o seguinte, hoje está totalmente entregue à responsabilidade deles. O Olavo é o que dirige a rádio, eu sou apenas um pálido supervisor, né? E a minha neta também, que trabalha no departamento comercial. E eles é que estão mandando, então estão levando o barco, e digo para você que estão levando um barco para um porto seguro. Estão trabalhando com o mesmo afinco e com o mesmo objetivo. A minha neta, por exemplo, ela gosta muito de rádio, e o meu filho também, que está aí no meio, né, há tanto tempo, desde que eu instituí a RBN aqui, ele não gostava do rádio. Eu que forjei a entrada dele no rádio
para ficar ao meu lado e aonde ele está hoje comandando a RBN. Quer dizer, a sucessão está Está garantido. Tá garantida. Está garantido. Você se lembra, bom, deve ter passado grandes profissionais aqui pela emissora nesses anos todos. Quem que você se lembra, assim, de pessoas importantes? Mas olha, passou tanta gente por aqui. Por exemplo, Vilmar Correia, foi o nome do meu primeiro locutor aqui na rádio. Como é que é o nome? Vilmar Correia. Vilmar Correia. É isso. Ele está onde hoje? Eu acho que deve estar em Camboriú, nessa região aí. Tá. O Vilmar Correia, eu lembro do Josemar Moraes, eu lembro do Paulo Branchi, que trabalhou comigo. Ah, o Paulo Branchi? Trabalhou aqui. Quem mais? Quero ver. O João Correia, que era irmão do Vilmar Correia. Também, olha, foram tantos. E que eu constituí aqui, para te ter uma ideia, Marco, uma das emissoras com o melhor departamento esportivo de Santa Catarina. Nós chegamos a transmitir, juntamente com a Rádio Clube de Blumenau, a Copa América. E transmitimos de Santiago do Chile, de Vinha del Mar, de Buenos Aires, de várias cidades do país, aqui, Porto Alegre, Curitiba, aliás, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Né? Então, nós transmitimos grandes acontecimentos esportivos. Eu mesmo transmiti, certa feita, a oração da Ave Maria de Jerusalém, aonde eu fui no morro, como é que é, na montanha, onde Jesus conviveu praticamente, que é o Monte das Oliveiras? Sermão da Montanha. O sermão. Onde ele deu a sermão. Não foi o Sermão da Montanha, como é que é o Oliveiras? Das Oliveiras? Das Oliveiras, o Monte das Oliveiras. E de lá eu fiz a oração da Ave Maria, certa feita. E por cima, os aviões de Israel passavam para atingir o Líbano, onde havia um desentendimento bélico entre os dois países. Então nós fizemos tanta coisa no rádio. Eu fiz, por exemplo, aqui, durante, acho que alguns anos, a edição do Eram Deuses os Astronautas, na concepção e no entendimento do escritor alemão, ou suíço, melhor dizendo, Erich von Däniken, e fiz aqui também a radiodifusão, a radiodifusão, não, também não, a rádio, não, o que é? Me fugiu o nome agora. Não tem problema. Mas eu fiz aqui também, por exemplo, o relato da Guerra do Contestado, né? Fiz aqui o Pai Nosso, o Mestre da Vida, nas obras de Augusto Cury. Então, tivemos várias conquistas e vários alcances que foram, para mim, o marco inicial de uma performance do rádio completamente diferente daquilo que era e que é, nos dias de hoje, implantado. Você veja que por exemplo, o Mestre da Vida, para mim, particularmente, que era um programa de meia hora, ele pode ser colocado em qualquer tempo, sempre será atual, o Mestre da Vida. E nós fizemos aí em torno de 200, 300 programas de meia hora. Foi realmente um marco interessante e histórico para mim particularmente. Agora, qual é a tua participação hoje na programação? Eu somente, dado o tempo, né? 66 anos de rádio, imagina. Eu fiz de tudo, Marco. Transmiti futebol, comentei futebol, né? Fui repórter, fui comentarista político, comentarista esportivo, narrei o futebol de salão, basquete, vôlei, tudo isso eu fiz dentro do rádio.
Então eu cheguei num ponto que eu disse que eu acho que estava na hora de pendurar a chuteira. E passei então a faço hoje na rádio a oração da Ave Maria às 6 horas. Interessante, várias emissoras do estado todo têm a Ave Maria às 6 horas da tarde, né? É uma tradição. Como é que você explica essa relação afetuosa, religiosa com o ouvinte, né? Você pode mudar a programação e tal, mas às 6 horas está a oração da Ave Maria. Como é que você explica isso? Bem, eu vou explicar do meu lado. Claro. Evidentemente que é do meu lado. Também o lado do ciúme. O ciúme do meu irmão. Ele fazia a Ave Maria. Ele tinha uma voz tonitruante no microfone que diziam que as mulheres, quando ele fazia a oração da Ave Maria, elas se ajoelhavam diante do lado, né, para rezar com ele a Ave Maria. E eu achei aquilo muito bonito, e eu achava bonito meu irmão fazendo a Ave Maria. E quando ele foi embora, foi para Francisco Beltrão, conforme eu disse anteriormente, eu comecei a fazer a Ave Maria em Concórdia. E depois, como vim para cá, continuei com a Ave Maria, que também tem 36 anos de existência aqui na RBN, em Jaraguá do Sul. E aí? E aí continua. É uma hora aguardada. É a hora aguardada, sempre tem. Então, a hora da oração da Ave Maria. Reale, o que é o rádio para você? Vou dizer que o rádio, para mim, é o coração, a alma, o espírito, a voz, o sentimento, o amor. O amor. É tudo. Eu acho que não há outra expressão para dizer que o rádio é amor. Amor para quem gosta. Amor para quem ama. Amor para quem vê a importância do rádio na extensão que ele abrange, principalmente nas consciências da população. Esse é principalmente o amor que eu registro e dedico, né, ao rádio, saindo uma manifestação do meu coração, da minha consciência do coração, que está sempre ligada a esse objetivo.